conversando, mas Deus nos dá graça, que é por Ele e para Ele, né? Não é nada de nós. É tudo fonte, a fonte é o Espírito Santo. E tem que ser. No dia que alguém subir em cima de um altar, de um púlpito para pregar, falar dela, né? Então alguma coisa está errada. Deus não está naquele lugar. Deus não está no meio. Então precisa ser que Ele cresça e eu diminua. Que precisa ser o Espírito Santo a jorrar nesse lugar. Amém? Aleluia. Amém? Vamos entrar na palavra. Sal da terra e luz do mundo. Será que nós somos sal da terra e luz do mundo? Hoje nós vamos descobrir, dona Vilma, se nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nós temos cumprido o propósito de Deus para a vida do cristão de ser sal da terra e luz no mundo. Vamos ler? Vocês são o sal da terra. Jesus está falando para quem aqui? Para os discípulos. Jesus está falando para o crente. Oi? Ok, capítulo 3, capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus, você colocou para gravar lá? Ah, então depois eu edito. Essa parte eu edito. Vamos lá, Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Jesus está falando para o crente. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Amém? Senhor, eu te peço, Deus, Espírito Santo, que nessa noite seja o Senhor falar através da minha boca. Que o Senhor possa falar em cada coração, Senhor. Que a tua palavra entre como uma espada nos nossos corações, na nossa vida, e possamos entender que precisamos sim, Senhor, ser sal da terra e luz no mundo para cumprir os seus propósitos sobre as nossas vidas. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. E o propósito fundamental da vida é glorificar o nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus, Ele já te salvou. E agora, o que você vai fazer com a salvação de Deus? O que você vai fazer com a salvação que o Senhor te entregou? O propósito maior é glorificar muitas pessoas. Existe um livro que fala uma vida com propósito. E muitas pessoas vivem aqui na terra e não entendem os seus propósitos. Não entendem qual é o propósito de Deus sobre a vida dela. Mas nós que temos Deus, sabemos que o propósito de Deus para as nossas vidas é glorificar Ele sempre. Porque nunca se tratou de nós, se trata dEle. As pessoas têm um costume de entender, de achar que Deus é o nosso servo, né? Que o Senhor é o nosso, a gente pede e Ele dá, e se Ele não dá, a gente faz bico. E não funciona nada assim. Não funciona assim. Nós é que precisamos glorificar o Pai. A nossa vida é que precisa glorificar Jesus. E é por isso que o Senhor estava aqui no monte, ali ministrando sobre a vida dos discípulos e falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. Por esse motivo que ele fala da vida de um cristão, como ser sal e ser luz. Ele usou esses dois elementos para nos trazer, para nos mostrar como que nós devemos prosseguir aqui neste mundo. Porque confesso que não é fácil. É fácil ser crente? Não é, irmãos, não é. Não é fácil. Apesar de que receber a salvação é somente através de crer. Eu creio, recebo a salvação de Cristo. Aí começa a minha vida. Um processo de purificação, um processo de santificação. E o que a gente faz nesse processo? Até a glorificação. Vamos descobrir então? Jesus aborda dois assuntos. O caráter que o verdadeiro crente precisa ter. O caráter do verdadeiro cristão. E o testemunho, as obras que apontam Cristo. Você entende?
o nosso testemunho de vida que aponta a Cristo. E é por isso que ele usou o sal, e o sal da terra, ele usou a luz para nos mostrar o que ele queria dizer com isso. Jesus estava pregando aos discípulos, e eu vou falar uma coisa para você. Olha que coisa interessante que eu estava lendo, conforme eu estava lendo essa mensagem. Pode um ímpio ser sal da terra e luz do mundo? Não tem como um ímpio ser sal da terra e luz do mundo. Mas pode um cristão não ser sal da terra e luz do mundo? Pode. Na semana passada nós estávamos fazendo um panorama do Novo Testamento, e nós entramos no livro de Coríntios. E eu falei, tá aqui um grande exemplo de quem não é sal da terra e luz do mundo. O povo de Corinto estava vivendo uma vida toda atrapalhada, uma vida toda com imoralidades, facções nas igrejas. Ali era um grande exemplo de quem não era sal da terra e luz do mundo. Irmão processando irmão. A igreja de Cristo. A igreja. Isso acontece nos nossos dias? Não, né? No nosso país não acontece. Eu contei aqui já para vocês que nós viemos para essa cidade aqui. Acho que as irmãs não sabem dessa história. E nós somos uma igreja que trabalha com discipulado, né? Nós trabalhamos com discipulado. A gente ainda está começando. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos retomar com os nossos discipulados. Mas nós estávamos fazendo discipulado e uma irmã estava conosco, e só que ela não congregava com a gente, ela participava do nosso discipulado, e tudo que nós ministrávamos no discipulado, ela levava para uma outra pastora. E essa pastora falou assim, olha só, gente, a igreja de Cristo falou, eu tenho um ranço dessa pastora Patrícia, e eu não sei nem quem ela é, irmã. Eu não sei nem quem ela é, irmã Cris. Se eu passar pela rua e tropeçar com essa pastora, serva de Cristo, eu não sei quem ela é. E ela já não gostava de mim. Só que ela é uma pastora. Ela é, não sei nem quem é. De verdade, eu não sei quem é. Porque a minha preocupação aqui nessa cidade, a nossa preocupação nessa cidade não é ficar olhando para o Ministério A, Ministério B, o que eles fazem deixa de acontecer. O nosso ministério aqui é ganhar almas para Jesus. E foi por isso que Jesus nos trouxe para essa cidade, para ser sal da terra e luz do mundo, para fazer a diferença, amém? E isso aconteceu. E o pior é que ela falando isso para um membro da igreja dela, ela não estava dando testemunho de Cristo. Mas fazer o quê? E faz parte, isso acontece dentro da igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Por isso que eu disse, tem como um cristão não ser sal da terra e luz do mundo? Tem, muitos. E hoje nós vamos entender que nós não queremos ser assim. Nós queremos fazer a diferença, amém? Aleluia. O povo, eu até coloquei aqui como exemplo o povo da igreja de Corinto, né, que não estava refletindo Deus. Esses eram conhecidos como os famosos crentes carnais. Crentes carnais, crentes que andam, que receberam Deus na sua vida e que às vezes está até no meio do povo, dentro da igreja, mas são crentes carnais, que andam totalmente na carne e não no espírito. E eu sei que Deus, Ele vai transformando. E Deus vai transformar aquele que deseja, que tem o coração voltado para Ele, para ser transformado, amém? Ok, os líderes religiosos também, eles possuíam a palavra, né? Eles conheciam a palavra, a lei, mas eles não conheciam Cristo. Eles viviam num superficial, né? Com a religiosidade deles, alto. Eles viviam com suas religiosidades, mas eles não tinham a essência de Cristo. Eles nem reconheceram Cristo como Salvador. Né? Eles procuravam somente a religião e não... Eles procuravam somente... eles se preocupavam somente com a religião, né? Com os ritos, mas eles não se preocupavam com um caráter transformado, daquele que veio para trazer a salvação.
Aleluia. E falando desses dois exemplos, né, sobre o sal da terra, esses dois, como é que eu posso colocar? Essas duas propriedades sobre o sal e luz. Nós vamos começar então falando sobre a propriedade do sal. Essa semana, que o sal, qual que é a propriedade do sal? Quem sabe me dizer? Quem quer me dizer? O que o sal faz? Ele dá sabor, não é? Ele tempera, ele dá sabor. Que mais? O que ele causa? Causa sede. E olha que interessante, a propriedade do sal eu coloquei. Você sabia que naquela época o sal ele era algo tão precioso e caro que eles faziam sacrifícios. Eles nos sacrifícios era pedido para passar o sacrifício no sal, de tão precioso que é. Quer ver? Lá no livro de Levíticos, não precisa abrir não, depois você lê lá na sua casa. Eu não anotei, mas eu anotei aqui, mas eu não ia ler não, mas eu vou ler. Deus pedia para passar a oferta no sal, olha só isso. 2:13 diz assim: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal, não exclua suas ofertas de cereal o sal da aliança do Deus, acrescentem sal a todas as suas ofertas. Então naquela época o sal era algo muito precioso, algo caro. Hoje em dia, com R$2 a gente compra um sal, né? Já pensou ficar sem sal? Você fala assim, hoje em dia é algo tão banal que a gente nem dá tanta atenção para ele, mas já ficou sem sal na sua casa? Essa semana passada eu fiquei. Mas não porque eu não comprei, mas porque eu não me atentei. E só tinha sal grosso. Eu falei, vai ser esse mesmo. Mas como é ruim? Você quer fazer um prato e o sal, ele é essencial. Você pode fazer um risoto e não ter uma cenoura. Você pode fazer um bolo, não ter três ovos, ter um, você faz. Você se vira. Agora não tem o sal, você se enrola todinho na cozinha, não é verdade? Como é que você vai fazer uma comida sem sal? Então eu só coloquei essa observação aqui para a gente entender qual que é a importância que o sal tinha naquela época. E foi por isso que Jesus usou aquilo como exemplo, sobre o sal. Então vamos lá, o sal, ele dá sabor. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui? Que o sal gera mudança na vida das pessoas. Sendo sal da terra, será que você tem gerado mudança na vida das pessoas? Ou será que nós estamos vivendo somente como crentes ocupados com as nossas próprias vidas, egoístas, trabalhando para o nosso próprio sustento, sem se preocupar com os nossos irmãos, que de repente não tem lá o que comer, de repente precisa de uma ajuda? Como que nós estamos vivendo? Como que nós nos posicionamos hoje? Muitas pessoas estão vivendo assim, irmãos. Muitos cristãos estão vivendo assim, não, sem se preocupar com quem está do seu lado, sem se preocupar se a pessoa tem o que comer. E é por isso que nesse ministério nós vamos iniciar um processo, uma obra social. Eu já fiz esse tipo de trabalho lá em São Paulo, e nós queremos voltar com um projeto social. Nós queremos fazer arrecadação de alimentos para doações de cestas básicas. Amém? E é por isso que nós contamos com vocês. É por isso que nós precisamos ser constantes, porque nós contamos com vocês. Uma andorinha só não faz verão. E o pastor Cristiano e a pastora Patrícia somente não conseguem colocar esta obra em prática. Então, se o sal dá sabor, você precisa dar sabor à vida das pessoas. Precisa dar sabor, você precisa fazer a diferença na vida de alguém. Não seja um cristão medíocre, preocupado somente com você. E infelizmente eu conheço muita gente assim. Eu congreguei numa igreja alguns anos atrás. Não vou citar nomes, mesmo porque nós estamos gravando, mas também ninguém vai saber. E eu lembro que, irmãos, meu carro tinha quebrado na época e nós estávamos indo para a igreja, e a igreja não era perto. E eu fui a pé para a igreja.
Tá, estava eu, minha filha e estava uma irmã comigo e tal. E passou um pastor, olha isso. Passou um pastor por nós. Buzinou, falou: irmã, paz, hein? Deus abençoe. A gente se encontra lá na igreja. Ele foi embora. Ele foi embora. E quando chegou na igreja, ele estava lá. Estava todo alinhado, a gente suada, porque estava sol e... Foi embora, ele não deu carona. Foi embora. E por ele carregar um título, que pra mim, na verdade, esse título, pra minha vida não faz diferença nenhuma. Não faz, irmã, não faz. Não adianta eu colocar um título aqui, agora, falar pra você, minha carteirada, sou pastora, se eu não trago transformação pra sua vida, através de Cristo. Não eu, mas através da palavra. Entende? Então a gente precisa medir. Será que nós estamos fazendo diferença na vida das pessoas? Será que nós estamos nos preocupando? A gente não consegue abraçar o mundo com as mãos, mas nós temos pessoas, nós temos vizinhos, nós temos pessoas que nós podemos ajudar. Ninguém é tão pobre que não tem o que oferecer, e ninguém é tão rico que não tem o que receber. Aliás, tem até um dito popular aí que diz que a pessoa falou, ele é tão rico. Não, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Entende? Às vezes a pessoa tem, mas não faz nada para ajudar ninguém. Ninguém. E a Bíblia fala que nós precisamos andar em unidade. Lá no livro de Atos, ela nos ensina a ser igreja. Nós precisamos aprender a ser igreja. Amém? O sal, ele conserva e preserva os alimentos. Não é? Conserva e preserva os alimentos. A igreja ainda é o freio moral aqui na terra. A igreja ainda tem preservado o alimento. E nós precisamos ser esse tipo de cristão, esse tipo de discípulo. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Fala, mas como que eu posso associar isso? Como que eu vou ser um freio moral? É muito simples. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se nós somos um freio moral, se nós cristãos somos freio moral aqui na terra, é por isso que ainda o mundo não descambou. Porque ainda existe homens e mulheres de Deus que se posicionam contra as coisas que o mundo quer colocar goela abaixo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É ou não é? Eu dei semana passada o exemplo lá da cantora Bruna Carla. E eu me posiciono nessa situação. Eu creio que Deus ama todos, mas não tudo. Não tudo. Né? Então estão querendo enfiar goela abaixo uma modinha. A gente está vivendo, o pastor falou no domingo, nós estamos vivendo a pior geração. A pior geração, que quando a gente se posiciona, nós somos ditadores, nós somos homofóbicos, e quando a gente se posiciona, nós somos tudo. Agora, lá fora pode fazer o que quiser. Né? Lá fora pode se fazer carnaval e chacota com o nome de Cristo, que está tudo bem. A palavra fala para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Não é isso? Então, se nós somos ainda o freio moral, e graças a Deus que a igreja ainda é o freio moral aqui na terra, eu quero fazer uma pergunta para você. Muito simples. Se você não se posicionou como um filho de Deus, como um cristão, como um discípulo, se você não se posicionou, fatalmente esse episódio que eu vou falar para você pode acontecer na sua vida. E se está acontecendo naturalmente, você precisa começar a se preocupar. Quando você está no meio de uma reunião de pessoas, para quem trabalha, tá aí os jovens, para quem estuda, numa reunião de pessoas, como que o ímpio se comporta diante de você, perto de você? Será que o ímpio, vamos supor, porque assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes quando a gente está em reunião de pessoas, as pessoas,
eu digo que hoje isso acontece comigo. Antigamente, lá atrás, quando eu vivia uma vida medíocre, quando eu era uma cristã medíocre, eu já fui, porque eu tenho mais de 20 anos no Evangelho. Então já fui uma crente medíocre. O que era uma crente medíocre? Eu pegava a minha Bíblia no domingo, saía do culto, colocava lá na estante, e domingo que vem eu te encontro. Eu vivi assim, vivi por um tempo assim na minha vida. Há muitos anos atrás, mas eu vivi. Então eu estou dando um exemplo da minha própria vida. E as pessoas mandavam mensaginhas no WhatsApp, mandavam videozinhos no WhatsApp, sem respeito nenhum por mim. Por quê? Porque eu não me posicionava como cristã. Aliás, eles até sabiam que eu era cristã. Mas a minha conduta e o meu testemunho não estava dizendo que eu era uma cristã. Então, nem fazer nem cócega. As pessoas agiam comigo de forma natural. Elas me enquadravam dentro do mundo carnal dela. Eu estou falando isso que os ímpios faziam. Então, se você, numa reunião, as pessoas não se importam em falar um palavrão na sua frente, ficar falando de besteira na sua frente, as pessoas não se incomodam, elas se sentem confortáveis em ficar mandando mensagens para você pornográficas, mensagens para você que não condiz com a vida de um cristão, então alguma coisa tá errado. Alguma coisa você não está passando. Ou alguma mensagem você está passando, que você é um crente. Qual que é a chance de você ganhar um ímpio vivendo dessa forma para Jesus? É zero. É zero. Eu trabalhei num lugar, que eu trabalho nessa empresa há 12 anos, mas quando eu entrei lá, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí, na época, tinha uma música lá que a gente dançava. E aí, uns meses atrás, uma amiga minha mandou mensagem para mim e falou: nossa, você lembra quando a gente dançava essa música? Eu falava assim: eu lembro, mas essa mulher não existe mais. Aí ela me pediu perdão, ela falou: me perdoa. Me perdoa, amiga minha. Ela me perdoa. Eu falei: não, você está perdoada. Mas hoje ela me trata com total diferença em que sentido? Agora ela toma cuidado com essas coisas, porque eu me posicionei. Eu não estava posicionada. A sal da terra, a luz do mundo, eu era nada. Eu era nada. Crente dentro da igreja, vivendo uma vida de ímpio. Me posicionei. E hoje as pessoas têm total respeito por mim, pelo meu esposo. E na nossa frente, pelo menos que a gente saiba, não age mais de qualquer jeito. Pelo contrário, faz pelas costas. A gente fica sabendo depois. Mas entende? Então é esse tipo de atitude que você precisa passar para o próximo. Como que as pessoas estão reagindo a você? Se está confortável, meu irmão, então toma cuidado. Vá rever os seus conceitos. Se está confortável para o ímpio te tratar como ímpio, vá rever os seus conceitos. O sal preserva. E nós precisamos preservar Cristo. Nós precisamos preservar a Cristo. Amém? Aleluia. Outra propriedade do sal que eu falei: ele dá sabor, ele preserva, ele dá sede. Olha que coisa interessante. Você tem causado interesse nas pessoas para conhecer o teu Deus? Você tem causado sede nas pessoas para beber da água da vida, que é a palavra de Deus? Você tem causado sede nas pessoas para conhecer o teu Deus? Como que tem sido os seus relacionamentos, as suas conversas? Será que quando você se reúne, Jesus é o centro? Será que quando você se reúne, Jesus é o foco? E precisa ser. Porque lembra que eu falei no começo? Nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos e falarmos precisa ser para a glória de Deus. Meu marido fala: eu não tenho paciência para papo furado, conversinha. Ele não tem, e é verdade isso. Nós mulheres temos uma necessidade maior de nos reunir, de papear, é ou não é? E ali o papo flui.
Mas Jesus precisa ser o centro. O que você falar você pode falar de tudo, mas de forma sadia. Mas Jesus precisa ser o centro. Quando eu vim para essa cidade aqui, e mulher tem uma necessidade, né? Como eu falei, além de falar, nós temos uma necessidade de ter alguém para conversar. E pra gente era muito difícil, porque toda e qualquer pessoa que chegava próximo a nós, automaticamente ela se tornava uma ovelha da igreja. E não que um pastor, a gente não pode conversar, eu não posso conversar com a dona Vilma, passar as experiências da vida dela pra mim, que eu tenho certeza que ela tem muita coisa pra me falar, como uma mulher de Deus que eu sei que ela é. Não é isso. Mas eu tinha necessidade de uma amizade, entende? E aí Deus me trouxe quem? A mãe do João, que também é uma pastora. Então quando a gente se junta, irmão, não tem tempo ruim para Satanás, não. Olha, aliás, tem tempo ruim para Satanás, sim. Porque quando a gente se junta, é o nome do Senhor que é glorificado em todo o tempo. É o nome dele que é exaltado em todo o tempo. Eu conto as minhas experiências para ela conta as dela, a gente chora junto. E nós estamos inclusive num propósito de oração, orando pela igreja. Você entende? Será que você tem causado sede nas pessoas? As pessoas falam, dona Vilma, vamos lá, ora por mim. Ó, o seu Geraldo foi lá o seu Aparecido, o seu Geraldo pediu para orar por ele. Olha que legal. Eu fiquei feliz de saber. Se o seu Geraldo pedir uma oração para o seu Aparecido, é que ele confia que o seu Aparecido é o nome de Deus. É ou não é? Será que as pessoas têm batido na tua porta e falado, ora por mim? Tá vendo? Porque reconhece a senhora como uma mulher de Deus. Nós precisamos causar sede nas pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e Jesus precisa ser refletido através da nossa vida. Eu não quero ser mais uma no reino de Deus. Eu quero ganhar pulseira VIP quando estiver no reino. Eu quero poder estar com o meu Jesus. Eu quero sim fazer muitas obras aqui na terra e ganhar os meus galardões lá no céu. Eu quero sim que as pessoas possam olhar para mim e falar assim, ali vai uma mulher de Deus. Vou contar uma coisa para vocês. Nós estamos nessa cidade há 1 ano e a gente já conheceu muitas pessoas. E eu vou contar um segredo para vocês. Não é porque nós somos bons, tá? Entenda, com toda a humildade do meu coração, o Senhor conhece. Mas pessoas de outros ministérios mandam mensagem para mim e para o pastor Cristiano, pedindo conselho e oração. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Como eu falei, não é porque nós somos bons não, mas que alguma coisa eles viram na gente. E a Cris está aqui com a gente, ó. Se não tivesse sido boa, ela não tinha vindo, né, Cris? Amém. Testemunhar de Cristo é ter caráter, é ter um bom relacionamento com as pessoas, é ser referência. Aí você é um cristão briguento, você é um cristão vingativo, você é um cristão que no seu trabalho você fecha a cara para as pessoas, mal educado. Parece bobeira que eu estou falando, mas não é não. As pessoas estão te observando. As pessoas estão te observando. Ai, não tem ninguém vendo. Sempre tem alguém vendo. Sempre tem. Na fila do caixa, quando você fica estressado com alguma, sempre tem alguém vendo. Você pode ter certeza. No trânsito, o lugar para você mostrar que você é um cristão que é no trânsito. Gente, quando nós chegamos aqui, nós não entendíamos ainda como que funcionava aqui a geografia, né? Funcionava aqui, foi um pouco difícil até que nós entendemos. E aí eu vou falar, sabe? Como é difícil você ser um crente no trânsito. Não é verdade? É, pastor? E Rio Claro é difícil, gente, vou falar. Eles andam colados na traseira sua. Se acontecer uma coisa, dá uma freada, pronto, o cara entra dentro do seu carro. É muito difícil. Mas
nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos entender. Eu preciso refletir Cristo. Preciso. A minha filha mais velha, até esses dias, a gente estava saindo da igreja, aí ela grita com ele. Eu falei, não. Aí a gente grita, daqui a pouco amanhã tá a irmã lá na nossa igreja. Foi você que gritou lá? Você já pensou? É só um exemplo, mas nós precisamos, é verdade. Ai, parece bobeira, não. Não, se nós precisamos refletir Cristo, nós precisamos refletir Cristo em todo o tempo. Ser educados, ser servos. Eu estava no shopping, o rapaz estava sentado. E aí eu fui pedir um negócio pra gente tomar. A moça... Gente, eu não conseguia entender o que ela falava. Eu fiquei nervosa, porque isso pra mim é um exercício diário, porque eu fico irritada muito fácil com essas coisas. Mas eu respondi fundo, respirei fundo e calmamente eu entendi o que ela estava conversando comigo. Consegui fazer meu pedido. Ela nem é estrangeira, mas eu não estava conseguindo entender o que ela estava falando. Consegui fazer meu pedido. E aí chegou o pedido do rapaz que fez na minha frente. E ela tá chamando ele. Eu simplesmente falei, moça, dá licença. Fui lá, peguei, levei lá da mesa dele e servi. Porque não me custa nada. Um dia, se esse rapaz estiver passando na frente, ele vai lembrar. Porque ele espantou da minha atitude, que deveria ser uma atitude tão normal da vida de um cristão. Não só na vida de um cristão, mas a educação deveria ser uma atitude normal. É que a gente está tão acostumado a viver num país egoísta, onde cada um cuida de si. A gente está tão acostumado a viver assim, que quando você tem um ato de gentileza, a pessoa espanta. Então nós precisamos testemunhar o caráter de Cristo, amém? Como eu coloquei aqui, o sal naquela época que perdia o sabor, ele era dispensado e usado, sabe como o quê? O pastor falou aqui já. Cascalhos. Ele era jogado nas terras, para fazer pavimento. E se você não estiver sendo utilizado pelo propósito correto de Deus, você vai virar cascalho nesse mundo. Você vai ser pisado pela sociedade. O mundo vai te pisar e sem dó. É por isso que nós precisamos fazer de Deus o nosso foco, o nosso alvo. Por isso que nós precisamos viver para a glória de Deus. Amém? Precisamos cumprir os propósitos de Deus para a vida de cada um. E Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, de cada ser humano. Se você ainda não descobriu qual que é o seu propósito, então dobre o seu joelho, porque Deus, Senhor, Ele vai falar com você. Porque existe sim um propósito, mas o propósito geral na vida de um cristão é servir a Deus. Aleluia. Se você não estiver sendo utilizado dentro dos propósitos de Cristo, será lançado fora, pisado pela sociedade, pelas obras desse mundo que vão dominar você. Jesus fala também sobre a propriedade da luz. E nós entendemos que a luz, ela faz o quê? Ela ilumina. E ponto. Ah, mas olha que coisa importante. Aleluia. Perdi. Aqui, achei. Jesus é a luz do mundo, o sol da justiça. Jesus tem luz própria. Um pouquinho atrás, em Malaquias 4:2, ele fala sobre isso. 4:2. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vocês que reverenciam o nome de Jesus, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. De quem que ele está falando aqui? Quem que é o sol da justiça? Cristo. Jesus é a luz do mundo. Mas nós só podemos ser luz se refletirmos a luz que vem dele, porque nós não temos luz própria. A luz que nós vamos refletir neste mundo, essa luz vem de Cristo.
Aleluia, a luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. E haja luz. Quando você vai fazer alguma coisa na sua casa e está tudo escuro, a primeira coisa que você faz, você acende a luz. Você traz para a luz. E nós precisamos ser luz nesse mundo, que é poder trazer as pessoas para Cristo. Nós precisamos ser luz neste mundo, que é para poder iluminar o caminho que leva a Cristo. Esse é o propósito de Jesus quando ele fala. Esse é o propósito de ser luz. O caminho que aponta a Cristo. Aleluia, Pai. Lá em João 14:16. João 14:16 diz assim. Marquei o versículo errado, irmãos. Marquei o versículo errado. Fala em 14:16. Eu marquei o versículo errado. Hã? Que está citando aqui? Não, eu estou falando que eu marquei o versículo errado. Eu ia citar o versículo baseado nisso, sobre ser luz. Está em João, eu marquei o versículo errado. Eu vou falar para você por que eu marquei o versículo errado. Porque eu estava estudando. Acho que é esse. Deixa pra lá, segue. Não tem problema. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Jesus está aqui só testificando que Ele é a luz. Jesus está testificando aqui que Ele é a luz, que refletirá em você, para que você possa levar as pessoas ao caminho. Seja luz, seja sal. Conclusão: só pode ser sal da terra e luz do mundo quem tem um caráter transformado. Nós falamos no começo que é possível um crente não ser sal e não ser luz. É possível, chamado como crentes carnais. Automaticamente a vida dessas pessoas não mudam. Elas continuam na igreja cíclica, né? Passando de igreja para igreja, procurando coisas, porque elas precisam de um preenchimento que na verdade nem elas sabem o que é. Mas na verdade elas precisam de transformação. Elas buscam isso, mas elas precisam de transformação, de ter uma vida transformada e renovada por Cristo, para que ela deixe de depender da oração do pastor. Pastor, ora por mim. Nós estamos aqui para isso, nós oramos mesmo, nós vamos nas casas, nós visitamos, mas a dependência, não, você não precisa. Você pode caminhar, porque o mesmo Deus que é na minha vida, Ele é na sua vida. E você pode dobrar o seu joelho e orar. Se você estiver num lugar e uma pessoa fala assim, estiver passando mal e precisar de uma oração, você não vai orar? Não, peraí, eu vou ligar para o meu pastor, que ele faz oração. Nós oramos, nós fazemos visita. Essa é a nossa obrigação de pastores. Mas o mesmo Deus que derramou sobre nós essa autoridade, Ele derramou sobre você também. Então nós precisamos deixar de ser crentes carnais, de ficar procurando os nossos interesses e barganhas com Deus. Vai para a igreja só para barganhar com Deus, porque eu quero, porque eu preciso, porque a minha vida conjugal não está bem. Senhor, abre aí uma palavra e fala para mim o que o Senhor tem para me dizer, porque para mim, porque sou eu. Só existe um eu sou, que é Cristo. Um eu sou, que é Cristo. Ele é o eu sou. Ele pode dizer o eu sou. Nós precisamos parar com isso, gente. Precisamos buscar uma transformação, renovação
renovadora que só pode vir de Jesus. O povo de Deus não pode viver de forma desocupada e descomprometida. O que tem de gente dentro da igreja descomprometida com Deus, descomprometida com a palavra? Eu vou lá hoje na igreja, dar uma mordidinha lá na minha fatia, vou receber e vou embora. O resto que se lixe. Nós precisamos parar de ser assim. Precisamos começar a nos importar com os nossos irmãos. Precisamos começar a nos importar com o reino de Deus. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Eu conheço gente, muita gente, como eu falei aqui, só nessa cidade, que conhece Cristo, mas está vivendo uma vida tão desgraçada, de bobeira, porque sabe o caminho, porque permitiu que as trevas tomassem conta dela e ela não é mais luz, ela não emite mais nada. Pessoas que sabem o caminho, mas preferem continuar nas mesmices da sua vida. Ai, mas porque minha vida... Cansada de receber, gente, mensagens de verdade. Ai, pastora, que minha vida tá assim. Aí você vai conversar. Fulano, vai pra igreja, volta pra Jesus. Ai, eu preciso ir. Vem. Vem nada. Vem nada que vem. E continua naquela vida desgraçada. A vida não muda. A vida não transforma. E vai dizer que é culpa do pastor? Vai dizer que a culpa é dos pastores? Se tem uma coisa que ninguém vai poder falar dessa igreja aqui, é que os pastores não deu atenção, irmãos. Nós já fomos na casa. Nós já fomos buscar. E manda mensagem. Já bateu, uma pessoa não estava. Trouxemos para a nossa casa para conversar. Já fomos orar na casa da pessoa. Mas a pessoa não quer. Ela prefere continuar vivendo nas trevas. A vida vai mudar? O tempo vai passar, os anos vão passar, as coisas vão ficar mais difíceis, porque já estão cada dia, e nada vai mudar. Aleluia, Jesus. Temos a graça divina, então ela precisa ser vista através de você. Temos o Espírito Santo, então precisamos dar frutos. Temos uma religião salvadora? Mais do que ser batizado e ir para a igreja, que já é um grande passo, né? Porque tem gente que nem na igreja quer vir mais e vem só de namorinho com Cristo. Precisamos ousar, proclamar e testemunhar que Jesus é o caminho para uma vida eterna. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Não precisa apagar a luz não, João. Nós já vamos encerrar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor.